tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Naná. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já segue a gente pelo Spotify ou pelo Google Podcast. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui hoje a gente vai falar sobre escrita. A gente tem uma tradição de fazer sempre um episódio sobre livro, um episódio aleatório, mas nesse mês de novembro, em específico, a gente vai falar sempre de escrita no nosso episódio aleatório. Por quê? Porque a gente está no mês de novembro, o mês oficial do NaNoWriMo. E se você não sabe o que é o NaNoWriMo, a gente tem um episódio específico só explicando como ele funciona. Inclusive, ele é o nosso primeiro episódio, nosso debut aqui no podcast. Então, vai lá, dá um view, ele é bem curtinho e ele é bem objetivo. E hoje a gente vai falar, aqueles clássicos. Tipos de escritores. Jardineiro versus arquiteto. Começando a falar sobre esses tipos de escritores e tal, jardineiros. Para quem não conhece, jardineiro é o que vai criando a história. Ele tem uma ideia e a partir dessa ideia ele vai direcionando e ele vai seguindo um rumo com algo um pouquinho planejado, mas não tanto assim, vai seguindo muito mais o feeling da história do que realmente um projeto. O arquiteto não, ele projeta tudo o que ele pretende escrever e vai seguindo essa programação. Recentemente, e por recentemente a gente pode entender por 5 anos atrás, teve uma conversa do George R.R. Martin, que para mim é o mais clássico dos autores jardineiros que eu já me deparei, que eu acompanho na escrita, porque ele estava falando com ninguém mais, ninguém menos do que o Stephen King, e ele ficava muito impressionado com a habilidade do King de escrever assim uma história atrás da outra, e todo ano ele tá lançando algo e ele fica, nossa, você é muito disciplinado, e aí ele vira e fala pro King, tem dia que eu só sento e encaro o texto e fica por isso mesmo. Então isso é um sentimento muito comum no jardineiro, E recentemente ele disse que ele tá em 75% do livro que todo mundo tá aguardando, que é o ele tá escrevendo há 10 anos. Exatamente, o livro que ele tá escrevendo há quase 10 anos, é isso mesmo, ele começou, se não me engano, em 2015, por aí. E a gente já tá em 2022. E aí ele disse que ele tem 75%, que agora vai, que ele tá super focado, que ele tá sentindo que esse é o momento, que falta bem pouco, tá? E todo mundo ficou comentando, putz, 10 anos ele tá em 75%? Quanto tempo mais para esses 25% finais, meu Deus do céu? Tá fazendo uma regra de 3 aí. O pessoal aí das atas. Eu não quero... Até pensei em fazer, mas me doeu tanto que eu disse, não, chega, eu não vou olhar. Alguém deve ter feito por aí pela internet. Com certeza. E aí eu fiquei pensando, não, mas isso é um clássico do escritor jardineiro, porque, ele tem uma ideia, ele sabe mais ou menos para onde vai, mas o como vai chegar lá é o grande mistério. Então, para mim, eu já abro aqui falando, e aí, escrever sem projeto é enfrentar 10 anos em um livro só, ou isso é um caso muito específico? Vamos lá. Eu acho, eu quero acreditar que seja um caso específico dele. Eu não sei, ele já deu algumas explicações de por que demorou tanto, não? Ou simplesmente porque ele tá escrevendo devagar? Então, aí pega justamente o estilo de escrita dele. Ele escreve. Então é só porque ele escreve devagar, não aconteceu nada, ele não descartou nada que ele tinha feito, nada disso. Ele descarta. Ele, no último lançado, Dança dos... É difícil falar esse nome pra mim. Dança dos Dragões. Muito D. Ele comentou que teve capítulos que ele escreveu nada mais nada menos que 3 vezes. Não, e pra quem já pegou... Dança dos Dragões não tá diretamente ligado lá nas crônicas. Não. Tô falando não, dos livros. É porque...
Não, mas, seguidinhos lá. 1, 2, 3, 4, 5. mas esse é o Tá- título, amiga. É isso o nome? Ele repetiu. É porque, ó, tá confundido. É porque a série que tá passando atualmente, tá não, né? Acabou a primeira temporada recentemente. Ela é a Dança dos Dragões. É um momento específico, um arco específico com esse nome. Mas o nome do livro, de onde tá essa história, é Fogo e Sangue. Ah, tá. Tô confundindo o nome. Ah, beleza. Então tá. Uhum. Então sai. Aí o Dança dos Dragões, no caso, é o nome do quinto livro que foi lançado, o último livro lançado das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, tipo, Então, de lá pra cá, ele simplesmente foi descartando coisa, não quis mais. é. Não Ele aconteceu vai, nenhum. ele escreve, e aí quando ele vai escrever o próximo capítulo, ele começa a seguir uma linha de raciocínio e ele começa a revisar o livro novamente, os capítulos que ele fez, e aí ele vê que não bate, então ele vai lá e reescreve tudo. E isso são vários capítulos. Ele contou que esse último, né, que ele lançou, o Dança foi lançado em 2015, se eu não me engano. Ele foi lá e simplesmente era uma trama inteira que era muito complexa porque envolviam vários núcleos ao mesmo tempo. Então, eram vários núcleos chegando em um mesmo ponto. Então, para chegar nesse ponto, ele ia e voltava, sabe? Ele relia o que ele tinha escrito e voltava, relia e voltava. E nisso ele gastou nada mais nada menos que 5 anos só nesses capítulos. Eu não consigo imaginar como ele consegue fazer isso sem planejar. Não entra na minha cabeça. É isso que eu fico pensando. É isso que eu fico pensando sempre. Ele não tem, ele vai no coisa. Não, ele sabe como ele vai terminar, ele tem uma ideia de como vai terminar. Só que esse final ele já foi mudado várias e várias vezes. Inclusive tem toda uma polêmica que todo mundo diz, ele esperou o final da série pra mudar o final do livro. Mas se a gente for parar pra pensar, que desde a primeira vez que ele rascunhou as crônicas, o final já mudou várias vezes. Porque já vazou uma vez o primeiro final, como ele queria que terminasse. E o modo como ia seguir a trama não tinha nada a ver com o que a gente tá lendo atualmente. Não tem como ele ter um final cravado se ele não tá planejando. Exatamente. Aí é que tá a coisa, né? Ele tem por isso que eu digo que ele tem uma noção de como ele quer que termine. Mas exatamente como, assim, cravado, batido um martelo, ele não tem. E eu acho que isso é muito do jardineiro, né? Ele não sabe. Ele diz assim, tem uma ideia de como termina, mas como vai chegar lá é que é um mistério. Olha, então, enfim, o George R.R. Martin está milionário, bilionário, trilhardário. Os netos e bisnetos dele estão com a faculdade garantida. Ninguém mais da família dele vai ficar pobre. Vamos trazer aqui um pouco mais para nossa realidade de pobres, autoras coitadas. No meu caso, tem o quê? Quanto tempo eu comecei a escrever? 10 anos, não, 9 anos por aí. Quando eu comecei, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então eu tive a ideia e eu quis escrever e eu fui escrevendo, né? E, óbvio, não posso falar que é óbvio, né? Porque tem gente que faz isso e consegue. Mas no meu caso, ficava uma bagunça, coisa que não tinha nada a ver com nada, coisas que eu tinha falado num capítulo antes, do outro já não tinha esquecido, enfim. Hoje em dia, depois de tanto tempo, eu não consigo mais não planejar um pouco. E aí que tá, eu acho que cada um nessa área aí de quem planeja, eu acho que cada um tem uma quantidade de planejamento que se sente melhor, né? Tem gente que consegue planejar tudo nos mínimos detalhes. Eu já vi umas gringas no YouTube que conseguem planejar tudo que vai acontecer no capítulo, detalhe por detalhe, etc. Eu não consigo chegar a tanto. Tem um momento ali que eu travo, que não vai mais. Então eu gosto de pensar que eu consigo planejar 65, 70% da história. E o resto eu vou ver. E isso ajuda a escrever? Não. A verdade é que não. Eu ia perguntar uma coisa, se tu tem esse mesmo sentimento que eu tenho, que depois de muito planejar, tu acaba enjoando dessa história. Sim, acontece. Então. Porque eu imagino que como é que a pessoa que escreve série consegue fazer isso, né? Tipo, 5 livros. Como é que a pessoa não se cansa disso? E aí eu tenho que falar aqui uma questão minha também, pessoal, né? Eu enjoo muito rápido das coisas.
Pode dizer que é porque eu sou geminiana, pode dizer que é porque eu sou ansiosa, talvez a junção das duas coisas. Mas eu enjoo muito rápido das coisas, eu abuso, aqui no Maranhão a gente fala abuso. Eu abuso muito das coisas. E aí. Eu tô aqui quietinha porque eu sou sagitariana e eu sou a mesma energia. É porque chega um momento que a rotina da coisa em si me pega e aí eu preciso quebrar ela de algum jeito. E aí eu costumo abandonar os projetos e tal por causa disso. E antes, é por isso que eu desisti. Hoje em dia eu já aceitei que eu não sou a mulher das novelas, dos romances. Apesar de que esse mês eu decidi que eu ia tentar escrever uma novela ou uma novelinha. Eu prefiro falar novelinha. Eu planejei fazer isso. Mas eu já entendi comigo mesma, tive uma conversa comigo mesma, que eu não sou a mulher dos romances, nem das séries, nem de nada. Porque eu abuso. Entendeu? Então eu não sei se eu conseguiria passar um ano escrevendo um livro. Porque geralmente as pessoas levam mais ou menos isso, né? Fazer rascunho e revisar e etc. Então... mais ou menos, porque tem gente que eu vi, né? Eu vi no TikTok, eu vi uma autora que ela conseguiu escrever uma novela em um mês. Eu ainda acho ela assim sensacional. A intenção do NaNoWriMo é você fazer um primeiro rascunho em 30 dias, né? 50 mil palavras. Sim. E tem gente que consegue. Poxa, parabéns. Eu não consigo. E eu acho, inclusive, que se eu conseguisse, eu acho que eu não ia querer ver esse livro tão cedo para poder revisar. É por isso que eu não entendo como é que o Stephen King consegue lançar um livro por ano. Tipo, nossa, não dá. Enfim, é uma coisa minha, comigo mesma. Talvez eu seja maluca, não sei. Mas eu abuso, eu enjoo. Então, recentemente eu entendi que talvez eu seja a pessoa ali dos contos, né? Das histórias mais curtas e tal. Então, eu acho que é importante a pessoa entender o que ela gosta de escrever, o que ela, né... o que ela se sente confortável, inclusive no planejamento, porque eu fiz esse planejamento todo no mês de outubro, mas nada garante que eu vou conseguir escrever. Eu planejei porque eu me sinto tranquila, vamos dizer assim. Eu me sinto de bem comigo mesma, se eu planejar. Pra dizer que fez, né, que se empenhou e tal. Isso. Te entendo. Mas não significa que eu vou conseguir. Inclusive, na última semana eu tive outra ideia e já quis escrever outra coisa, já tô escrevendo duas coisas ao mesmo tempo. Talvez eu não termine nenhuma das duas. Então, entender a cabeça de uma pessoa que não planeja, eu não consigo. Não dá. Eu admiro até. Eu não sei se eu conseguiria. Tipo, eu preciso ter algumas coisas planejadas. Eu não consigo pegar uma ideia, sentar e começar a escrever. Eu queria muito, eu acho que é até um exercício legal, né? De escrita, mas eu não consigo. Eu preciso pensar em personagens, eu preciso pensar nas cenas, eu preciso visualizar um monte de coisa e escrever essas coisas. Precisa criar pelo menos uma ordem, né? De como isso vai acontecer, entendo. Porque, sei lá, eu acho que eu me sinto melhor assim, pra começar a escrever. Mas eu abandono. Eu tinha começado um conto em junho, acho que foi em julho. E aí, do meio pro fim ali, eu abusei e parei de escrever. Eu peguei de novo agora recentemente, porque eu decidi que eu ia terminar antes do Natal. Eu ia terminar esse ano. Mas eu abuso as coisas. Eu posso ter começado agora escrever essa novelinha, e daqui a uma semana eu desistir. É provável que aconteça? Não é uma coisa impossível. Então, se eu planejando, eu já não é garantido que eu vá conseguir. Imagine se eu não planejasse, entendeu? Meu raciocínio é esse. Cara, eu te entendo essa necessidade, porque eu já tentei fazer das duas formas de escrita. E aí entra justamente na minha explicação do meu estilo de escrita. A minha primeira experiência com escrita, eu fiz o famoso, eu tinha um plot, eu tinha muito tempo livre, e é isso, e uma vontade de escrever. Então, tipo, sentei e comecei a escrever e tal, porque, tipo, eu tinha os personagens definidos na minha mente, sabe? Uhum. Eu tinha todo o perfil dessa protagonista, do protagonista, né, do casal dela, e também do antagonista. Eu sabia exatamente o rolê. E aí os personagens coadjuvantes eram... Vou fazer um parêntese aqui. Antes, eu conseguia
só escolhi, nessa época que eu escrevia, ali comecei a escrever, eu só pensava num personagem, pensava num nome e pronto, eu começava a escrever. E hoje em dia não, eu preciso escolher um nome, aí eu vou em 50 sites de nomes, escolher um que eu gosto, e aí eu vou escolher o sobrenome, porque eu gosto de sobrenome bonito. Eu quero um sobrenome chique. E aí eu vou procurar 50 sobrenomes até eu escolher um que eu gosto. E aí eu vou, e agora? Quem que é? Eu tenho que imaginar o rosto dessa pessoa. Eu não consigo não visualizar essa pessoa. E aí eu tenho que escrever, eu tenho que fazer a ficha. Entendeu? Eu não consigo mais só escolher um nome e começar a escrever. Eu preciso fazer um rolê inteiro para começar a pensar em escrever. Eu nem sei como foi que... Eu só escrevi essa ideia, comecei a escrever essa ideia que eu tive semana passada, porque eu já tinha, pelo menos a personagem, a protagonista, na minha cabeça. Mas eu ainda passei uns 2 dias pensando no outro personagem, porque eu queria um parzinho pra ela, mas eu queria um nome bonitinho, eu queria um nome chique, porque todos os meus personagens são ricos. E aí eu tive que inventar um nome chique. Vai continuar, são parênteses. Não, eu te entendo. Principalmente esse lance de ter uma ideia num rosto específico. E isso eu acho que eu carrego muito por causa do RPG. Que minhas primeiras incursões de escrita foram por causa do RPG. Então, essa coisa de definir nome, um rosto, nacionalidade da ascendência, sabe? De onde está vindo. Ele tem descendência, ele mora não sei onde, mas ele tem descendência de tal lugar, etc. Essas coisas vieram muito dessa coisa de RPG pra mim. Então, como eu tinha que criar a ficha dos meus personagens, né? Quando eu fui escrever a primeira vez, eu tinha essa noção da ficha também dos personagens que eu fui contar a história. Então, mas eu acho que foi o máximo de planejamento que eu fiz naquela época. Até porque na época que eu fui escrevendo, era do tempo das fanfics interativas, sites interativos, assim, né? No geral, eles estavam muito altos. Ainda tá no tempo ainda. Não, ainda tá no tempo, mas eles eram basicamente o que mais tinha, novidade, né? Mais bombava. Isso foi 2009 para 2010. Eu publiquei em 2010, mas eu tava escrevendo desde o final de 2009, por aí, assim. Foi mais ou menos isso. E então, tipo, primeiro que nome, de cara, eu não me esquentei com isso, sabe? Eu botei nomes, inclusive, de gente que eu convivia na época, porque eu só peguei mesmo e fui. E depois, muito mais na frente, quando eu comecei a publicar eu mesma, as atualizações, quando esse site que eu publicava, ele fechou. E aí eu peguei minhas coisinhas, beijo da Anitta, né, aquele meme. E resolvi, eu disse, não, vou ter que trocar as coisas aqui. Eu não vou poder publicar isso com o nome de colega de classe, porque nessa época eu tava ainda na escola, inclusive. E então eu vou colocar nome de pessoas reais aqui, até eu tinha coadjuvante que era desafeto, e eu ia lá e colocava o nome da pessoa que eu não gostava na escola. Então, tipo, eu fui lá e troquei, né, aquele Ctrl F, e comecei a colocar os nomes mega aleatórios. Então, tipo, a história... Eu lembro que, inclusive, eu cheguei no final, no último capítulo, e que eu me liguei que eu nunca disse aonde se passava a história. Então, tinha vários nomes em inglês. Era uma pegada mega, assim, estrangeira. Tinha cheerleader, tinha tudo isso, mas tinha uma estrutura toda de história contada no Brasil, sabe? Então, tipo, falta do planejamento, obviamente. E que, como eu não me planejei, então eu ia assim... esse episódio aconteceu isso aqui, esse capítulo aconteceu isso aqui, próximo eu quero que aconteça isso, no próximo isso... E aí eu fui criando, assim, dramas, porque eu sempre fui uma pessoa muito dramática, então eu fui inventando dramas, e o drama foi escalando de um jeito que chegou mais na frente, eu disse, gente, como eu vou chegar no final? Porque o final eu sabia como ia acontecer. Por isso que eu digo que o Martin... Quem fez esse quebra-cabeça vai ter... Vai ter que resolver. E eu tava assim, sabe, pra mim mesma. Isso já tinha se passado, assim, anos. Eu lembro que eu comecei a postar isso, foi 2010, né, tal. Então, tipo, 2011, 2012, eu já tava na faculdade quando terminei essa história. Então, eu dei um jeito, eu dei meus pulos de terminar de qualquer jeito. E pra chegar nesse final que eu tinha sempre, porque a história começou porque eu sabia a última cena, sabe? A última cena, toda a história se desenrolou porque eu sabia como eu queria terminar. E assim,
essa questão toda que eu digo que talvez eu entenda o Martin, porque eu comecei uma história porque eu sabia como eu queria terminar. Eu tinha muito nítida essa cena final. E eu notando que eu não abri mão dela por nada, e ela virou um grande epílogo, bem nada a ver com o resto da narrativa, mas, tipo, era porque ela literalmente nasceu primeiro do que todo o resto. E era isso, sabe? Eu apanhei de mim mesma por, eu acho que 5 ou 6 anos nessa história. Eu acho que foi isso. Eu comecei a publicar em 2010 e terminei em 2015. Então, tipo, escrita mudou, modo de pensar mudou, a coisa foi escalando, sabe? E eu não me dava mais com muita coisa daquela história, mas eu terminei mesmo assim. E aí eu fiquei pensando, se nada disso aconteceria se eu tivesse um planejamento em mãos. Então, foi uma lição que ficou pra mim. E a partir dali eu comecei a trabalhar pelo menos com um esquema, assim, eu acho que eu nunca fiz esse determinado assim, não, tem que ter X capítulos, tem que ter 10 capítulos. Não. Eu vou escrevendo o roteiro, assim, essa cena, eu acho que esse capítulo cabe isso. E aí, quando acabar, acabou, sabe? Quando chega no final, assim, do roteiro, ok, 10 capítulos, ok, 15, por aí vai. É claro que eu tenho uma preferência de fechar, assim, capítulos redondos, tipo, ou números pares de capítulo, ou no máximo, assim, capítulo redondo, 10, 15, 20, por aí. Sabe o que eu acho mais louco do Martin? É que além dele fazer tudo isso sem planejar, ainda é uma galera que ele escreve ponto de vista. Tem quantos pontos de vista? 5, 6? Mais? Olha, bem mais, porque ele vai mudando com o ponto de vista de acordo com os livros. Cara, começa, a gente tem um ponto de vista da Daenerys, né? Que é num núcleo específico, né? Que ela tá do outro lado da coisa. Aí eu acho que tem dois pontos de vista de cada filho, tipo, 2 ou 3. Aí tem um ponto de vista da mãe das crianças, do pai e do Tyrion. Acho que é só. E de resto, isso no primeiro capítulo. Aí quando chega o segundo, que ele começa a introduzir mais uma galera, que é quando vai introduzir os Baratheon, ele começa a meter o do Sordavos, ele vai colocar o ponto de vista dele. Aí tem um ponto de vista, eu não lembro se é do Stannis, eu não lembro se é da Brienne, mas é alguém, sabe? Então ele começa a botar muita coisa, porque os núcleos vão crescendo e ele não tem medo, ele simplesmente vai. Não, agora eu preciso de um personagem aqui pra contar essa história aqui. E aí ele muda. E aí, quanto mais núcleo chega... Cara, quando chega o núcleo de Dorne, eu tô assim, com a mão na costa, pensando, meu Deus do céu, sabe? Eu preciso consultar o mapa das famílias pra ver de onde que tá saindo essa galera. E ele escreve tudo isso, e eu não li, tá, gente? Quem tá ouvindo? Eu não li, não lerei... Não pretendo. Mas eu imagino que ele consiga dar vozes diferentes para todos os personagens. Sim. E desenvolver todo mundo direitinho. E eu acho isso incrível. Eu acho que ele realmente é um escritor foda. Vamos, né? Elogiar logo ele. Dar a César o que é de César. Sim, ele é um dos meus preferidos, inclusive. Eu gosto muito dele por causa disso, porque cada personagem tem uma identidade e como a história começa com eles criança, conforme os anos vão passando, tu consegue sentir o amadurecimento desses personagens. Então, tipo, os capítulos da Arya são muito dinâmicos, porque a Arya é dinâmica. Os capítulos do Jon são mais reflexivos, porque ele passa muito tempo calado, pensando com ele mesmo, várias questões. Nossa. Então, tipo... Inclusive, são os capítulos mais chatos, falo mesmo. Então, assim... Os da Daenerys, ela tá meio que descobrindo o mundo, então você vai descobrindo o mundo junto com ela, sabe? Cada capítulo tem uma pegada assim. Então, e isso, novamente, esse cara não tá planejando, ele tá escrevendo no feeling, sabe? Tipo, eu conheço esse personagem e eu acho que ele diria isso. É mais ou menos isso que eu imagino ele fazendo, sabe? Na frente do computador. E é isso o mais impressionante. Teve uma vez que... Ele tem uma cabeça boa, né? Quantos anos ele tem? 70 e lá vai variar. É porque ele parece mais velho do que ele é. Mas eu acho que ele não tem 70. Eu acho que ele tá com 60 e alguma coisa. Porque eu tô menos da metade da idade dele e eu não tenho essa cabeça boa assim. Não, eu tô aqui com 28 e tem dias que eu esqueço até do que eu comi no dia anterior, sabe?
Mas tem um porém, ele tem ajuda da wiki dos fãs. Ele Ele vai mais de lá uma vez consultar, ele né? consultou. Mais de uma vez ele consultou. Ele já comentou que às vezes ele vai e fala com um grupinho lá, o pessoal do Wiki de Ice and Fire, e pergunta: não, mas essa família aqui. Tá, obrigada. Só isso que eu queria saber. Pra onde que ela ia, de onde que ela vem, quem são os aliados dela. E aí ele vai pra poder mencionar no livro, assim. E às vezes ele mesmo se perde, né? Porque muitas casas reais, muita. E aí gente que morre, sabe? E acaba a casa inteira. Aí tem mais outro que se junta e casa e muda de senhor e tal. Então eu fico sempre muito impressionada com essa coisa dele de lembrar de tudo isso. E, inclusive, é um ponto que eu passei, porque eu não tenho essa cabeça de lembrar tudo, e chegava uma hora que eu escrevendo sem planejamento, eu não lembrava mais do nome das pessoas, das relações que eu tinha estabelecido. Então eu tinha que reler todos os capítulos que eu tinha escrito pra dizer, tá, então fulana, fulana, ela é, sei lá, é noiva desse aqui, e ele se conhece há X anos, porque às vezes eu não lembrava mais quantos anos o pessoal se conhecia, essas coisas, assim, detalhes, sabe, da relação interpessoal dos meus personagens. Eu simplesmente dava uma apagada. Então isso. esse já é o ponto negativo de ser jardineira. Você tem Sim. que lembrar de muitas coisas, muitos detalhes, nomes, idades, todo o background de todo mundo, porque mesmo que você não escreva o background de todo mundo, você precisa saber quem são aquelas pessoas, então você tem que lembrar de tudo. Se você não anotar em lugar nenhum, é tudo na sua cabeça. Eu acho que já é uma desvantagem. Eu nem sei qual que é a vantagem. Eu só A vejo vantagem de ser jardineiro. Cara, eu acho que é muito mais o sentimento de que tudo é possível, sabe? Na história. Claro que você tem que usar do bom senso. Claramente, quando eu comecei a escrever com 17 anos, eu não tinha bom senso. Então ia sempre umas coisas muito absurdas. Acontece, né, gente? E eu acho que é muito isso, mas aquele feeling, sabe? De você ser movida pela história, deixar a história acontecer. Porque às vezes você planeja muito e você quer seguir aquela programação, só que aí você vai escrevendo e você vai notando que a narrativa ela ganharia muito mais se ela fosse para uma outra direção, mas você não vai poder ir para essa outra direção porque você já planejou outra coisa e você não quer mexer nesse planejamento, então você se obriga a forçar a narrativa. E aí acontece isso muitas vezes, às vezes até em livro que a gente pega por aí, que a narrativa é forçada a seguir um caminho e você fica, né? Isso aqui não foi muito esperado. Eu tava indo para um lado, não tava esperando isso aqui, quebrou o clima, quebrou a vibe. Mas às vezes é isso, sabe? A pessoa já planejou a história toda e às vezes durante o processo da escrita ele tá indo e tá caminhando para outro jeito e, sabe, você consegue visualizar esse outro caminho. E aí, às vezes, a pessoa se interrompe, acaba quebrando o próprio fluxo de ideias e acaba resultando um projeto final, né? Um resultado final que ela não simpatiza muito e tal. Então, eu acho que a vantagem é muito mais essa, sabe? De não se prender a uma caixa, sabe? Deixar as possibilidades em aberto o tempo todo. Então você avança com a história, às vezes você precisa regredir um pouco, mas tudo bem, contanto que, sabe, deixar aquela história o mais fluida possível. E às vezes com um planejamento muito detalhado isso acaba não rolando. Tem isso também, né? Tem a questão também da desvantagem que a gente falou de você acabar enjoando do que você tá... Principalmente se for uma coisa grande. Que você vai precisar... Se for série, porque hoje a gente tá na moda escrever série, né? As pessoas escrevem 3, 4 livros. E aí eu me pergunto como pode, né? Porque eu termino de escrever um livro solo e eu amo história, amo os personagens, mas assim, chega, né? Chega. Eu não sei se eu conseguiria escrever uma série. Eu nem tenho nenhuma ideia que viraria série. Eu acho que vai de cada pessoa mesmo. Todas as ideias que eu tenho são curtas, tem final. Não tem nada que fique em aberto. Acho que eu nunca pensei em uma ideia que ficasse em aberto para continuação. Acho que geralmente é mais fantasia também, né? Tá na moda também fantasia, escrever fantasia.
E aí eu acho que fantasia é muito difícil você encontrar um livro de fantasia que seja único. A maioria tem continuação. Inclusive, estamos à procura de livros de fantasia únicos com menos de 500 páginas para ler. E aí, a vantagem, a gente já falou de desvantagem, né, de planejar. A vantagem, eu acho que é que você sabe o que você está fazendo. Pode ser útil se você tiver aquela disciplina, não sei se a palavra seria disciplina, de seguir o que você planejou. No caso de uma história mais curta, talvez, agora eu vou dar um exemplo falando de mim mesma. No caso de um conto que eu planejei a semana passada, eu acho que é uma vantagem, porque eu já sei, já tinha na minha cabeça o que eu queria escrever, eu só tive que planejar o quê? Fazer ficha de personagem ali, procurar ali, fazer uma pesquisa ali rapidinho ali numa localização ali, na localidade lá da cidade que eu pensei. E aí eu escrevi ali rapidamente as 2 cenas que eu queria que acontecessem. Eu planejei só isso, não fiz um planejamento, não. Mas eu acho que é útil porque eu tô escrevendo outra coisa também. Então eu não preciso ficar, abrir o documento e ficar lá pensando. Entendeu? Eu não preciso ficar lá pensando, e agora? O que eu vou escrever aqui? Não, porque eu já sei o que é, já tá escrito aqui, ó. Não, agora é esse diálogo aqui. E aí eu vou lá e eu acho, pra mim, né? Eu acho que ajuda nesse sentido aí. Mas também, né, numa história mais longa, aí tem essa questão, né, de querer mudar tudo. Mas eu acho que se a pessoa quiser mudar tudo, ela pode. A história é sua, você faz o que você quiser, né? Então, depende. A não ser que você seja uma autora publicada e tenha que entregar um livro daqui a uma semana. Aí é complicado. É complicado. Ou então você esteja fazendo... Vou citar um caso, né? Pra quem não sabe, eu escrevo uma fanfic no AO3 desde ali maio, mais ou menos, maio, junho. É uma fanfic de Spy Family e tal. E eu tinha planejado originalmente que seriam 15 capítulos. Ok, tranquilo. Longa, sim, mas tudo bem, dava pra escrever de boa. Tava atualizando toda semana. E aí, chegou num capítulo específico que eu comecei a escrever e eu nunca mais parei. E engatou muito a história. E aí eu disse, não, eu vou pausar. Eu não tava num momento bom também. Tava acontecendo várias coisas. E foi em julho ali que eu parei de escrever. Tava acontecendo várias coisas na minha vida pessoal. E aí eu parei, eu só finalizei outra que já tava ali chegando na reta final. Faltava só 2, 3 capítulos. Finalizei essa e nunca mais escrevi nada. E assim, eu digo nada no sentido das fanfics. Ficaram todas ali com Deus e eu fiquei escrevendo outras coisas que me passavam na cabeça. Inclusive, Nana sabe, já deu até uma lida. Mas aí eu não voltava porque eu disse, cara, esse capítulo tá enorme, eu vou ter que cortar coisas. E aí aconteceu justamente aquilo que eu te falei. A narrativa começou a ir para um caminho que eu teria que mexer na estrutura que eu montei. Porque depois daquele surto que eu tive de 2010 a 2015, eu faço um planejamento, eu sento, eu abro o Excel e vou, né? Isso aqui, eu preciso de... Isso aqui é essa história que eu quero contar. Eu faço, gente, eu faço meus planejamentos ou no Excel ou no Docs. Desculpa, tem gente que faz em aplicativos específicos, eu uso os que estão na minha mão mesmo. Mas isso é uma coisa minha. Eu tenho tentado de várias formas. Novamente, eu sou uma pessoa que enjoa as coisas muito fácil. Então eu planejo no Doc, eu planejo no Excel, planejo no Trello, eu planejo no Notion. Eu tenho planejamento em todos esses. Nossa, eu não consigo porque o que eu faço? Eu deixo tudo na mesma pasta do Drive. Então fica o planejamento todo em algum arquivo e os capítulos soltos, porque eu escrevo por capítulo solto justamente para não fazer a correção automaticamente, tipo, ir escrevendo e corrigindo. Então, tipo, isso é uma coisa que me ocorre muito. E aí eu parei de fazer isso só fazendo isso. Faço abro um arquivo zerado só para escrever o capítulo.
E aí acontece. E aí aconteceu isso, sabe? Desse capítulo que foi ficando enorme. E eu não sabia mais o que fazer com ele. Eu disse, eu vou ter que cortar muita coisa, mas se eu cortar essas coisas aqui, vai ficar meio engessado. Esses diálogos vão ficar apressados. Não vai ter quase diálogo se eu cortar isso aqui. E eu comecei a ficar de desespero, enfim. Conclusão. Mês passado eu resolvi mexer de novo na estrutura. Eu me dei por satisfeita e disse, não, ok, é isso, eu preciso mexer na estrutura. Falar nisso, a gente tem uma história, nós duas, que nós vamos mexer e vai ser babado. Vai ser babado. E nós vamos planejar ela inteira. Aí tu vai ter que me cortar, porque o que aconteceu? De 15 capítulos dessa fanfic, eu cheguei a 25. Apenas. Um belo dia. 25 ainda é um número bom. Eu acho que quando vai chegando em 30, aí eu acho que já tá um pouco eu demais. começo a entrar um desespero, né? Mas eu acho que 25 tá bom. 25 tá legal. Um livro romance de sei lá, 60 mil palavras, não tem uns 25 capítulos? Tem. Por aí, 25, tem. 27. Sim. E aí recentemente eu li um livro que tinha 26, 27. E ele tinha 300 páginas por aí. Tá bom, é um tamanho. Tá bom. Eu acho que se eu fosse colocar tudo num arquivo só, acho que quando eu terminar eu vou fazer isso. Eu vou colocar tudo no arquivo só, com epílogo e tudo, ajeito fonte, separo ali em tópicos e aí eu vejo quantas páginas deu. Aí também tem o tamanho desse capítulo, né? Então, é porque aí é que pega. Tem capítulo que eu escrevo só que 2K e tá ótimo. E tem capítulos como que eu extrapolo e quando eu vejo, nossa, 5K, o que está acontecendo aqui? E assim, vai mega inconstante. E aí eu cheguei aos 25, né, capítulos e eu fiquei em desespero comigo mesma dizendo o que rolou, sabe? Então, acontece, tipo, e agora eu tô atrasada com essa atualização porque, tipo, eu tô reescrevendo, tô lendo, vendo se não tem furo, porque, né, eu acrescentei 10 capítulos a mais. Personagens novos, eu trouxe do canon pra história do nada. Eu tive que modificar a sinopse avisando, olha, gente, vai entrar novos personagens que só estão no mangá, não estão do anime. E é isso, gente. Beijo, um abraço. Uma hora eu volto pra atualizar. E tá lá, porque eu tenho que reler isso, sabe? Eu tenho que ver pra onde isso vai. Então, sei lá, tem isso, né? A questão do prazo, do coisa. Tem gente, eu sei que tem gente esperando. Tem gente esperando, mas é aquelas, né? Esperando a sua boa vontade, mas é isso que tá. Eu fico triste porque, tipo assim, tem uma galera esperando, eu sei que tá esperando, porque eles disseram, não, tome seu tempo, etc. Mas assim, já tem uns meses, sabe? Eu parei em julho, a gente tá em outubro, ainda não voltei. Mas enfim, tá nesse clima, mas por que isso? Porque agora eu tenho que revisar tudo. É um outro problema que eu tenho. Eu não sei se eu conseguiria de novo postar uma história sem ter terminado ela. Novamente, eu sou ansiosa. Eu fico nervosa, eu não sei se eu conseguiria escrever um capítulo, postar e sei lá, amanhã eu escrevo outro. Eu já fiz isso. Já fiz. Mas eu acho que hoje em dia eu não conseguiria mais. Mas aí que tá, esse lance todo de escrever, ir escrevendo e postando. Eu acho que a vida toda eu fui fazendo isso, né? Até recentemente eu tenho 2 histórias que elas já navegaram tanto pelo Wattpad quanto pelo Inspirit, a Fora dos Holofotes e a 18 Semanas. Que eu fiz isso. Eu comecei a escrever e aí eu ia postando, só que chegou um momento em que a minha vida pessoal sempre acaba interferindo, né? Eu preciso, né, gente? Eu não só escrevo, né? Eu vivo. E aí eu acabava parando de escrever e dando grandes intervalos, e aí depois eu retomava, coisa assim, também de meses, como tá sendo agora, com essa fanfic. Mas, porém, todavia, não somente, eu tava determinada, no caso dessa fanfic, eu ia postar toda semana, eu ia escrevendo e postando toda semana, mas com o lance de que eu tinha ela toda planejada, né? Eu acho que dá pra você fazer isso de semanalmente, atualizando, ou quinzenalmente, dependendo, né, de como cada autor se vira, mas dá pra fazer isso se você tiver um planejamento, tipo, não, esse capítulo precisa acontecer essa cena, vai acontecer isso, dá pra escrever em uma semana, na outra semana, sei lá, vai pra revisão e depois atualiza.
Então, acho que dá pra fazer isso, sim. Claro, as pessoas são humanas, não é a prova de erro, às vezes vai atrasar, às vezes vai adiantar, mas, sabe, dá pra fazer desse jeito. Mas é claro que se você já tiver a história toda pronta e você for atualizando aos poucos, tipo, né, cada capítulo por vez já tá revisado, bonitinho, aí é outro lance, é outra pegada, até, claro, bem melhor, porque você não vai se preocupar eu tenho que terminar esse capítulo antes do prazo, mas também é um método, né? É porque eu, particularmente, eu tenho um grande problema de escrever uma história até o final sem um feedback. Porque às vezes eu preciso do feedback pra ver se faz sentido. Tem isso também, né? E acho que fanfic, principalmente fanfic, é muito de reação, né? De como os fãs vão reagir, se vão gostar e tal. Em caso de história original, aí eu não sei, eu acho que dá pra terminar e ir postando. Não sei, eu sou, minha cabeça é meio coisada. Eu fico ansiosa, eu acho que eu não vou conseguir escrever, e aí eu vou ficar me cobrando que eu não postei, e aí, enfim. Uhum. Eu te entendo com esse negócio de lance de ficar preocupado de não concluir. Eu acho que mais a questão da original, pra mim, né? Porque eu comecei a escrever no original, também tinha o lance do feedback, porque era isso, sabe? Eu tenho isso até hoje. Eu preciso saber se, sabe, tá fazendo sentido, porque às vezes eu vou deixando pista do que vai acontecer na trama. E eu fico, será que todo mundo pegou? Será que eu preciso melhorar? Eu preciso deixar mais claro, sabe? E aí eu tenho muito disso, sabe? De querer agradar o leitor. E não coisas. É uma coisa que eu tenho lutado muito, inclusive, para escrever, porque como eu já disse em algum momento nesse podcast, eu tô planejando escrever uma história para publicação independente, né? Eu e eu mesma. Só que aí é que tá, né? Eu não posso fazer uma coisa a prazo. Eu tenho que entregar completa ali, né? Pronto, capa, trama fechada e tudo mais. Eu não posso escrever um capítulo por vez para publicar na Amazon. Então, isso vai ser um grande desafio para mim e eu tenho tentado mudar isso um pouco, né? Tenho tentado criar uma estrutura e ir até o fim dela. Mas é difícil, cara, porque eu começo a escrever e eu fico, nossa, mas será que isso aqui tá ficando claro? Será que dá para entender essa pista? Será que dá para captar que é isso que eu quero dizer? É esse o subtexto? Eu fico pensando muito nisso. Então, bate esse tipo de insegurança, sabe? Eu acho que realmente é uma questão muito pessoal. Porque tem gente que consegue postar várias histórias no Wattpad ou até na Amazon mesmo. E para elas, eu sinto que para as pessoas as coisas são mais fáceis do que para mim. Eu não sei se essa é coisa da minha cabeça. Antes eu ficava mais bolada com isso. Hoje em dia não, eu já me entendi, me aceitei. E eu acho que isso é importante quando você... Porque pra mim a escrita é um hobby, tá? Eu não planejo viver disso, não planejo postar em lugar nenhum, em nada. Eu escrevo pra mim mesma. E eu acho que essa cobrança, ela é... Inclusive a gente vai fazer um episódio futuramente sobre isso, que existe uma certa cobrança, uma certa pressão de você escrever e publicar, se escrever e postar em algum lugar, se escrever e as pessoas gostarem e fazer sucesso, etc, etc. E eu acho que acho que também muito é uma questão da fanfic também, quando você faz parte de fandom e você tá ali engajado e tem muita fanfic, você também quer escrever uma porque você tem uma ideia legal e aí você quer que todo mundo goste e você quer ficar ali envolvido e tal. E eu já fiquei assim. Hoje em dia não, eu tenho uma fanfic incompleta que eu quero postar ainda, quero concluir postar ela, mas só mesmo porque eu acho que ela merece ser postada, porque eu já tinha começado a postar ela, então eu vou postar ela por isso, mas não porque eu quero que ninguém goste. Se ninguém lê, eu não tô nem aí, eu tô resolvida comigo mesma nessa questão aí. Demorou, mas eu me resolvi comigo mesma.
Eu lembro de um comentário que eu vi pelo Twitter dizendo que escritor é um bichinho meio vaidoso. Então, mesmo que, sabe, ele diga, não, isso aqui, essa história aqui eu escrevi porque ela existia na minha cabeça, mas acho que no fundo a gente sempre quer que alguém leia, alguém aprecie, alguém se identifique. Então, invariavelmente, a gente acaba escrevendo sim um pouco para os outros, né? Não tem como. Passa-se Você que alguém leia e diga, nossa, mas ficou muito bom, eu gostei. Nem que seja uma pessoa só. Mas você quer ouvir um elogio. Todo mundo é meio assim. Eu só acho que tem que existir um equilíbrio aí, você não se deixar levar muito por isso e se sentir pressionado a escrever para essas pessoas, né? A querer alimentar essas pessoas, principalmente em questão de fandom, de novo. A cobrança eu acho que é muito grande em alguns fandoms. Você tá postando coisas inclusive um outro dia, uma autora que eu gosto do U3, que a conta dela sumiu. E aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu com a menina? Ela sumiu. Aí depois, um dia, ela voltou, dizendo que é porque ela tinha se sentido mal, tinha se sentido muito pressionada. Eu digo, meu Deus, a menina tem a vida dela lá, trabalha de alguma coisa, e teve que deletar a conta porque estava se sentindo pressionada por causa de fanfic. Eu acho que é bem louco isso. Eu acho que tem a ver, talvez, com a expectativa, né? A expectativa da pessoa. Começam a depositar certa expectativa em autores. Sim. Então, aí, às vezes, ele não entrega o que a pessoa espera dele, né? Que a pessoa criou aquela expectativa. E aí, ele começa a reagir, o leitor começa a reagir de uma forma um pouco agressiva. Eu acho que também tem um pouco disso, né? Da forma como os leitores em si reagem à mudança de escrita, à mudança de tema, etc. Eu acho que isso, inclusive, deve caber em algum episódio extra por aí. Esse lado leitor versus autor. Sim. Acho que em algum momento dá pra gente debater sobre. Mas, assim, só alguns comentários sobre o estilo arquiteto, a desvantagem, vantagem. Porque até aqui... A desvantagem é o que a gente falou, que é... E o que eu não acho que seja uma desvantagem. Se você decidir, se você chegar lá no meio da história que você planejou e você achar que você não quer mais aquilo, faz de novo, desfaz, faz de novo. Eu acho que mesmo que você tenha ali um prazo, mesmo que você tenha que dar satisfação de alguém para alguém daquilo ali, eu acho que não interessa. Você tem que estar contente com o que você escreveu. E também tem a questão de que a primeira versão nunca é boa, né? Você tem que revisar e reescrever, etc. Então, eu não considero que isso seja uma desvantagem, não. Eu acho que é muito pessoal. Eu acho que cada um vai ter uma noção do que você quer planejar e do que você acha que não precisa planejar. Acho que depende também muito da ideia também. E eu acho que depende também do modo de escrita. Eu acho que não existe um modo ruim, sabe? Não é ruim ser jardineiro, também não é ruim ser arquiteto. Eu acho que vai de acordo com o estilo de escrita da pessoa, o modo como ela se sente mais confortável. Porque a gente tá aqui falando, né? Mas tem gente que super funciona. Isso que eu falo. Eu tenho certeza que tem gente por aí que planeja uma história do começo ao fim e segue o plano e escreve bonitinho e termina e conclui e fica maravilhoso. Então, não é que seja essas vantagens e desvantagens, não é pra todo mundo. Assim como eu aposto que com certeza tem alguém que sentou em frente ao computador com uma ideia no coração e só foi. E conseguiu concluir uma história todinha. E tá aí bilionário, né? Tá aí milionário. Com certeza, deve ter. Eu acho que é pessoal mesmo. Nesse mês de NaNoWriMo, todo mundo não, né? A intenção era que as pessoas planejassem em outubro, né? Se preparassem. Tem gente que não fez isso, ou porque não precisa, não gosta, ou porque não teve tempo, enfim, seja lá qual tenha sido o seu motivo de não ter se planejado. Particularmente eu sou uma dessas, inclusive. Eu tive de última hora, eu decidi o que eu ia escrever e fui. E atualmente tá aí. Então eu acho que essa questão de planejar ou não, você pode sentar aqui agora e numa noite planejar uma história
ou passar o mês inteiro de outubro e não conseguir concluir o planejamento, que foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento lá do planejamento que eu não fui mais pra frente. A história. E aí eu só tinha o final. E não tinha ali um pedaço do meio. E, então eu acho que é relativo, depende da ideia também. Talvez do gênero que você vai escrever, talvez, não sei. Eu acredito que para escrever fantasia é mais complicada, porque tem vários elementos ali. Sim, poderes, No caso do universo. No caso do Martin, a única coisa que ele tem é dragão. Então ele não tem que ser. Não, amiga, tem um lance todo de profecia. É porque a série Mas aquelas tirou muito profecias, essas coisas. né? A série Mas não é porque elas fazem sentido. As profecias, elas têm um significado na história. Assim como os White Walkers, que só deixaram pro final na série, mas tipo, eles têm uma mitologia deles. Tanto que tem um livro Mas todo abordando. Eu acho bem menos complicado do que a fantasia do Tolkien, por exemplo. Nesse sentido sim, não, mas dos seres, né? Ou Porque o lance dele sempre foi mais política, tipo, uma decisão que é tomada assim, no reino, por exemplo, aquele caso, quando. Ai, gente, eu acho que a maioria das pessoas já assistiram GOT, então acho que posso dar um exemplo sem medo de spoiler. Spoiler de GOT. Quando o Robb. Spoiler de GOT, spoiler de As Crônicas de Gelo e Fogo. Quando o Robb decide casar com a Lady. Uma mina que ele não tinha que casar, idiota. Com a mina que eu esqueci agora o sobrenome dela, mas é muda do livro pra série. Quando ele decide casar com aquela mulher, do nada, sendo que ele já tinha jurado pro Frey que ele iria se casar com uma das filhas dele, essa decisão pequena, impulsiva, que literalmente ele casou por amor, que ele só conheceu, né? E burra, ele tava caminhando pra ser o grande cavaleiro do norte. Ele poderia ser o rei do norte, inclusive ele foi condecorado rei do norte. Soltei a mão dele nessa altura. E aí ele toma essa decisão e isso vai repercutir do norte ser exterminado, sabe? Então isso faz parte desse mundo do Martin, que é uma decisão pequena, uma decisão mega frívola, mega egoísta, que isso vai repercutir para um reino inteiro, sabe? Metade do reino vai por água abaixo porque o bonito, sabe, quebrou um contrato, quebrou um juramento. Então, eu acho que a preocupação do Martin sempre foi muito essa conexão. Eu acho que a fantasia é mais um plano de fundo ali para as tretas, né? E no caso tem do dragão, Tolkien, ele tem bastante foco nas criaturas ali, nos orcs, nos anões, tem elfo, tem várias criaturas ali, tem hobbit. E se a gente vier aqui para uma coisa mais moderna, né, mais jovem, a Sarah J. Maas, Sarah J. Maas, ela também tem um monte de criatura nos livros dela, não é? O livro das cortes, eles são esféricos, né? Então aí cada um deles se mudam. E nessa série dela mais recente, eu acho que tem bem mais até, não? Que é o... Então aí eu não sei te dizer as casas de sopro e gelo, sei lá. Esses aí eu nunca acompanhei, não sou capaz de opinar. Nem eu. Nenhum deles eu não sou. Mas pelo que eu entendi de ver as pessoas comentando, me parece que é bem mais coisa. Assim, bem mais criaturas, vamos dizer assim. Apesar de que tem também, parece que um drama de casal ali, mas tem também um nó ali dessas criaturas, dessas casas, porque o nome do livro é, né, Casa de Céu e Sopro, Casa de Cidade não sei de quê, enfim. Eu não li, né, nem lerei também, então eu não sei como é que ela trabalha isso. Eu também nunca li também como é que ela escreve, se ela é das que planeja ou se ela deixa rolar. Eu também não sei. O que eu sei é que ela escreve em simultâneo, né? Então eu espero que ela tenha algum planejamento, porque ela escreve, por exemplo, um livro de uma saga agora, né, dessa corte de alguma coisa. Não é corte, e ao mesmo tempo... a casa não sei de quem. Não, então, a da corte ela não terminou, ela continua escrevendo. Não? Corte de casa. Não! Amiga, já tá no 7º livro, eu acho. Tanto livro é esse? Ainda não acabou.
ela tá Aí é seguindo, ela outra tá seguindo coisa o coração dela. outra coisa que eu não consigo entender também é quem escreve um livro e aí coloca 10 personagens. E aí termina esse livro aqui, e aí, não, agora o outro livro vai focar nesse personagem aqui. Ai, não dá. Não consigo, não entendo, não quero Spin-off, ler, né? não me interessa. Ai, depende. Eu acho que também depende de como a pessoa conduz a história. Se ela já deixar claro que, né, é uma série sobre esse É o caso personagem e de. depois. É o caso do acordo, não. É o nome do acordo, não, do negócio? Off-campus, era Of Campus. Que cada livro é um livro de um personagem casal. específico. É. E eu tava pensando mais na pegada do Rick Riordan. O que é que ele fez? Ele fez uma saga inteira, né? Os 7 livros de Percy Jackson. E aí acaba essa saga principal, né? Dos Olimpianos. E aí ele começa a escrever a história dos. Ah, meu Deus, dos Romanos, eu acho que é esse o nome. A saga dos Como Romanos. ele não cansou desse Percy Jackson ainda? Tá 30 anos escrevendo. Então, Pobre. Não, quem lê Percy Jackson fica o tempo todo olhando e, meu Deus do céu, Percy não tem um ano de folga, porque todo ano acontece alguma coisa pra ele resolver. E aí ele seguiu assim, mas aí é que tá o pulo. Quando ele foi escrever a nova saga, né, Os Filhos do Olimpo, eu não lembro agora o nome correto, mas enfim, não são mais os Olimpianos. Ele já começou essa nova saga com outros personagens, era a mesma linguagem, a mesma pegada de, né, filhos de deuses, mas, tipo, é um spin-off, é uma série spin-off que ele aborda um pouquinho, ele começa a comentar sobre alguns eventos, né, da saga anterior, mas já é uma outra história. Então, não é bem, tipo, não é, tipo, cada episódio, cada livro um personagem, mas, tipo, é mais ou menos essa ideia. Tipo, acabou aqui, mas ainda tem esse universo inteiro que ele quer explorar. Aí, então, mas aí faz mais sentido, vamos dizer assim. Porque é no mesmo universo, mas são outros personagens e uma história. Mas aí, sei lá, eu não sou personagens que já apareceram antes, por exemplo. Não, do zero. A gente é apresentado a um novo protagonista, um novo par romântico, né, no caso. E aí, apesar de que o lance, né, todo do livro é porque ele compara, né, os deuses gregos versus os deuses romanos, que eles eram os mesmos deuses, mas a interpretação era diferente. Aí ele tem toda uma pegada de a interpretação ser diferente, e o modo como esses deuses se apresentam para os filhos dele é diferente. Então, tipo, ele cria um universo ali, desse universo mitológico, que aí ele vai explorando outras possibilidades. Mas os personagens, mesmo os protagonistas, são outros. Apesar de que o próprio Percy com a Annabeth, né, que são o grande casal da saga anterior, aparecem eu acho que lá pro finalzinho, assim, da saga, tipo... É o filho de Netuno, quem não sabe, o Percy é filho de Poseidon, e aí quando ele cai nesse apartamento já, nesse outro acampamento, ele cai como filho de Netuno e sem memória, etc. Mas é o mesmo cara. Mas é o mesmo cara. E ele acaba, até o momento que ele se encontra com a Annabeth e tal, tudo mais, então, tipo, ele vive uma historinha ali, mas o foco não é nele, sabe? O foco é nesses outros personagens, o Jason, se eu não me engano, a Piper e Frank. Eu acho que são esses os personagens da nova saga. E aí eu não posso dizer muito porque eu abandonei. Chegou um momento que não deu mais pra mim. Não terminei. Mas, porém, assim, né? Tava seguindo, né? Eu acho que é uma coisa muito de né? Essas novelas aí. E os últimos livros que saíram eu já tava mais velha, e aí não me pegou tanto. Mas a proposta dele era essa, eram novos personagens, era nesse universo, mas tipo, uma história isolada, sabe? Não deu continuidade pra aquilo. Tem um pouco, reflete um pouco, né, do que aconteceu, mas não era. Eu acho que funciona, assim, esse livro, que Percy Jackson tá dentro da fantasia, e eu acho que reflete um pouco, assim, essa ideia de continuar a escrever sobre, mas não necessariamente sobre aqueles personagens, né? Chega uma hora que cansa, né? Chega uma hora que deu. Eu cansaria, né? Eu, particularmente, eu não sei como. Eu admiro muito quem consegue escrever tanto tempo sobre uma mesma coisa, sobre esses mesmos personagens, esse mesmo rolê aqui, essa mesma treta. Sei lá, né? Eu sou chata, gente. Se vocês perceberam. Mas eu enjoo das coisas, eu sou chata. Mas, enfim, o que a gente tava falando? Era isso, né? Dessa ideia de
de escrever série, que eu não entendo Que envolve muito planejamento. mas que eu acho que deve envolver. Eu acho que ninguém escreveu Não ia dizer ninguém, mas aí de novo me Tem veio o Martin na cabeça. Porque a ideia toda do Martin é que seriam 3 livros, se eu não me engano. Eu não 3 conheço, ou 4. real, não conheço nenhum outro autor que escreva assim, pode ser que exista, tá? Mas eu nunca ouvi falar de nenhum outro autor que escreva assim como ele, com Porque ele falou abertamente, né, sobre eu vou seguindo a história, o rumo que vai, sabe? Eu vou seguindo a maré. E eu fico olhando, homem, pelo amor de Deus. Porque hoje em dia, eu tô falando hoje em dia porque ele já é de outra geração, né? Quando você vai pegar dicas de escrita ou dicas pra vencer ali o NaNoWriMo, etc., eles recomendam, as pessoas recomendam, né? Outros autores recomendam que você crie uma rotina de escrita, né? Que você escreva todos os dias, que você coloque ali uma meta de... É claro que isso não é uma regra, cada um faz o que quiser, né? Mas que você coloque ali uma meta de palavras por dia, que você crie o hábito de escrever todos os dias, que você não deixe pra escrever só quando você estiver inspirado, que você se sente ali, escreva nem que seja uma linha só. E pelo visto ele não faz isso, né? Ele deve passar umas semanas sem escrever, 2 semanas sem escrever. E é muito louco, porque ele tá escrevendo um livro, um 6º livro de uma saga que ele não tá que ele começou há quase 30 anos atrás. Isso. Eu sei porque eu memorizei, porque é um ano que eu não vou esquecer. É 1993 ele publicou o primeiro livro. E eu sei, né? Eu tenho uma ligação com o ano de 1993. Então, assim, vai fazer 30 anos ano que vem. E ele não conclui essa história ainda. Então, tipo, eu acho que ele vai lançar esse livro, esse 6º livro ano que vem, né? Junto com o aniversário da saga. Ano que vem? Mas aí eu fico... Ano que vem? Ano que vem. 75% ele disse mês passado. Então, tô achando aí que só o meio do ano que vem ele vai entregar esse livro. Isso vai entregar pra revisar, né? Entregar na mão da editora. A partir daí, né? Eles vão mandar de volta pra ele: olha, esse aqui tem que reescrever, tirar 10% do que tu escreveu aí. Não, a minha esperança é que quando ele mandar pra editora, já vai ser a fase final, sabe? Ele não vai mexer em mais nada, ele vai dizer, não, é isso aqui, já deu. Corrija o que tiver que corrigir de erro ortográfico e um abraço. Não olhe mais. Eu tô com essa esperança. Mas assim, o cara, eu ia falar justamente isso, né? Que eu precisava ser arquiteto para poder fazer uma saga inteira. Mas eu lembrei que nos anos 90, quando ele começou as crônicas, a ideia dele era que fosse uma trilogia, quadrilogia. Quando ele tava terminando de escrever o 2º, planejando o 3º, ele virou pra editora dele e disse, não vai rolar, eu preciso de mais livros para continuar. E aí ele chegou e disse, vai ser 5, vão ser 5. Então era para acabar no Dança dos Dragões. Só que quando ele tava terminando o 4º livro, que é o maior da saga inteira, gente, juro, eu nunca terminei porque ele tem mais de 1000 páginas. Ele é pesado. Quase que ele derruba a minha própria estante, sabe? Que eu tenho umas prateleiras, ela envergou quando eu coloquei ela lá, mas enfim. E depois que ele terminou esse livro, ele disse assim, não vai dar pra terminar tudo que eu preciso contar, eu preciso de mais 2. Então viraram 7, né? Foi aí nesse momento que ele virou e disse, vão ser 7. Ele lançou o Dança e avisou, né, que olha, vão vir mais 2 livros aí, e a partir daí começou essa espera. Mas... E aí é isso, sabe? Eu acho que é esse lance do jardineiro de ir no feeling, sabe? E aí ele vai contando a história, contando e vai seguindo. E Tá aí, né? Uma questão agora. Eu acho... Eu não sei, posso estar falando uma grande besteira, que eu não sei, tá, gente? Eu não manjo nada do mercado editorial. Mas eu quero acreditar que hoje em dia as editoras não comprariam isso. Um cara chegar aqui com esses 3 livros e depois ele dizer, olha, vai ter mais 2. Sei lá. Então, sei lá, eu acho que a Jane Maas fez isso com a Kotar. Será que ela já não a princípio todos esses livros planejados? Não sei, porque assim... Mas aí tem outra questão. Aí eu tenho que... O livro eu tenho comentado... Os livros que ela lançaram, os primeiros que ela lançou, fizeram um sucesso absurdo. E aí ela veio e botou e disse, olha, tá aqui. Mas ela veio e disse, tá aqui, mas ela planejou. Ou, quer dizer, a gente tá imaginando aqui que ela planejou esses livros.
Não é como se ela dissesse, mas tá aqui, olha, eu vou ter mais 2 livros, tá? Mas eu ainda nem sei o que eu vou escrever nesses livros. Peraí também. Então, ela continuou no universo, né, que ela tava escrevendo. E ela seguiu, por exemplo, a protagonista, Freire, tem 2 irmãs. E agora ela tá escrevendo a quadrilogia dessa irmã, né, da irmã mais velha, eu acho que é dela. E aí é que tá, eu acho que quando ela... E eu acho que ela vai querer escrever depois da outra irmã. Então, tipo... Mas aí é que tá, né? eu acho que ela já apresentou o argumento lá dela, dizendo, ó, esse livro aqui é sobre essa irmã aqui, e a história vai abordar isso, entendeu? Uhum. Não é como se ela chegasse, olha, eu vou fazer outro livro, mas eu ainda não sei de que é, mas eu não terminei essa história não, tá? Sabe? Eu acho que em 2022, eu acho que ninguém tem essa coragem, esse culhão de fazer isso. Olha, eu vou te dar um nome. A não ser que Colleen seja Hoover. o Martin. Colleen Hoover. Colleen Hoover. Colleen Hoover porque... Não, vamos dar o contexto aqui, aí depois a gente taca o pau. Mas Colleen Hoover, ela lançou um livro chamado É Assim Que Acaba. E faz o quê? Uns 5 anos que ela lançou É Assim Que Acaba? Eu acho que 5, 3, sei lá, faz um tempo. E durante o período da pandemia, ele estourou no TikTok, as pessoas descobriram, né, esse livro dela, e eles começaram a elogiar muito, se empolgar muito. As vendas bateram lá em cima, e a princípio ele era um livro solto, né, um livro individual e tal, né. E agora, depois de todo esse tempo, ela resolveu escrever uma continuação, que é Assim Que Começa. Resolveu uma obra. O livro fez sucesso de novo. Exatamente. Comprar uma casa nova. E ela diz isso, se eu não me engano, na introdução. Eu não sei porque eu não li, né? Eu tenho uma política de que eu não leio Colleen Hoover desde que eu li a editora um livro dela, só dela. A editora dela ligou pra ela e disse: Colleen, mulher, esse livro que tá bombando no TikTok. Tu usa TikTok? Não, baixa o aplicativo. Tu vai ter que escrever. Dá uma conferida na trend. Pensa aí, será que conferida no TikTok? Será que não sai uma continuação desse livro aí? Vamos, mulher, escreve aí, vai vender muito. Tá? E aconteceu também com o cara dos Dois Morrem no Final. Que ele lançou outro agora recentemente também, que não existia, ele inventou. E então, também rolou com aquele Mentirosos, né? Que o autor, décadas depois, eu acho que tem 10 anos do lançamento do primeiro, virou trend no BookTok, e aí ele foi lá e escreveu mais um do passado, um prequel. Então, é isso que eu tô dizendo. Fez um sucesso estrondoso, e aí a editora comprou a ideia. Mas a pessoa chegar ali com esse argumento ali de 3 livros, uma trilogia, e aí lá no último livro ela dizer, olha, eu não vou conseguir terminar isso aqui nesse 3º livro, eu vou precisar de mais. A não ser que ele tenha vendido milhões de cópias, eu acho que ninguém vai deixar ele fazer isso. Mas aí a gente tem que ver que quando o Martin virou e disse, eu vou transformar esses 5 livros em 7, ele já era o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Exatamente. Então a gente tem que ver isso, o né? O negócio já tava vendendo igual água. Ele já tava desde 2010, com a série, se não me engano, a série estreou em 2010, e o livro saiu 5 anos depois, 4 anos depois, e aí ele disse, eu vou precisar de mais tempo, mais livros, e aí a editora deu o sinal verde e ele prosseguiu. O livro já tinha vendido milhões, e a série já era mais dele sai. E todo livro dele sai assim, alucinadamente. O pessoal compra mesmo. Eu admito que na hora que esse homem disser, lancei, finalmente, veio aí, eu vou estar no site da Amazon na hora, encomendando. A Colleen Hoover, se você for agora lá na Amazon, no top lá da Amazon, tá lá, o É Assim Que Acaba, tá lá, os mais vendidos. Nunca saiu do top 10. Então... No pódio do público, ela sempre nunca saiu do primeiro lugar, né? Já diria aquele meme do BBB. Mesmo que esse que começa fosse ruim, ainda ia vender. Entendeu? Então, é isso que eu ia chegar nesse ponto. Eu vi muita crítica positiva ao livro, muita gente gostou. Cheguei a ver, não. Eu vi algumas pessoas dizendo, foi legal, foi melhor que o É Assim Que Acaba, etc. E aí eu tenho uma amiga que ela leu e ela disse assim, logo de cara a Colleen Hoover introduz dizendo que ela só escreveu esse livro porque houveram muitos fãs do É Assim Que Acaba. Ok, né? Ou seja, ela admitiu que foi pelo dinheiro. Claro, pelo menos honestidade, né, galera?
E aí ela disse assim, olha, não tinha muita história. Essa minha amiga disse, olha, não tinha muita história pra ela contar. Ela meio que enrola aqui e depois ela encerra já dando pontapé pra um novo livro com outros personagens. Eu disse, não, é assim que enrola. Então, né, o próximo livro tem que ser esse nome. Mas é isso, sabe? Eu acho que depende também desses planejamentos da vida, sabe? Tem algumas trilogias que já chegam prontas, né? E aí depende do quanto que vende pra dizer, não, bora gente. Escreve mais aí. A gente não entende nada de mercado editorial. Então a gente tá aqui falando... A gente não tem essa experiência, a gente tá chutando, né? É um achismo aqui. Eu tô querendo pensar como uma empresária, né? Eu não apostaria numa escritora novata que me desse aqui o argumento de 3 livros e depois de vender, sei lá, 1000 cópias de cada, ela quisesse crescer esse negócio, não é assim. Mas, principalmente aí fora do Brasil, né, esses escritores aí estão bombando e fazem muito sucesso. O TikTok ajudou muito aí, né, a galera a fazer sucesso com esses livros antigos, né. Então, quem sabe? E a Taylor Jenkins Reid já falou alguma coisa se ela tem mais livros desse universo pra lançar, não? A Taylor, ela disse que era uma quadrilogia, então ela encerrou com Carrie Soto. Ele foi lançado, inclusive, esse ano, né? No começo do ano saiu a versão em inglês e no final de então, agora, segundo semestre, já encerrou esse universo da fama. Então a gente vai ver o que ela vai produzir aí, porque primeiro ela escreveu muito livro solto, né? Aqueles livros volume único mesmo, de histórias de romance e tal, e depois ela começou pop. Inventaram agora isso, né? De literatura pop, que é nada mais nada menos do que romance contemporâneo. E eles resolveram chamar de literatura pop. É rebatizado, né? Rebranding o nome. É uma palhaçada isso, na verdade. Enfim, gente, esse episódio todo, esses mais de 1 hora de episódio todo, foi só pra dizer pra você que você faz o que você quiser. Se você quiser planejar, você planeja. Se você não quiser, você não planeja. Você faz no feeling, entendeu? O importante é você escrever. Esse é o conselho que eu tô dando recentemente para as pessoas. Escrevam. É isso. Não tinha pra falar. Se você estiver participando do NaNoWriMo, boa sorte. Que você consiga aí escrever o que você planejou. E não se cobre muito. Isso. Sempre lembrando isso é muito importante. Não faça disso uma grande questão. Como eu falei quase agora, escreva. O importante é você escrever qualquer coisa. Uma ideia que você teve hoje, ou uma coisa que você vem planejando há meses, ou alguma coisa que você tinha começado e parou, não interessa, escreva. É importante escrever, tente fazer um esforço para escrever todo dia, nem que seja um pouquinho só. Mas também se não der, não tem problema, né? O importante é participar. E é aquilo, seja você jardineiro ou arquiteto, o importante é você se divertir com a sua escrita. Sim. Acho que isso é fundamental. A não ser que você viva disso. Então, talvez você precise levar um pouco mais a sério. Mas se não, se é só um hobby, é importante que você aproveite e se divirta, né? Não se sinta pressionada a nada. Mas enfim, é isso. Obrigada se escutou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí e compartilhar o link desse episódio com alguém que curta esse tipo de conteúdo também. E sempre lembrando que feedbacks são sempre muito bem-vindos. Nossas contas de redes sociais estão linkadas aqui na descrição do post, então é só passar por lá e deixar comentário se você gostou de alguma coisa, não gostou, tem algum problema na edição, não teve, achou que a gente falou merda, pode ir lá comentar, sabe? Todos os comentários são bem-vindos, a não ser que seja de hate, que aí a gente dá um bloco. Guarde pra você. Mas guarde pra você, né, querido? E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, gente. Até semana que vem.